Fechou. Então, a gente tinha visto que os elementos climáticos são aquelas variáveis físicas que são utilizadas para caracterizar um tipo climático sobre a superfície terrestre. Então, existem 3 elementos climáticos que a ciência considera como relevantes para fazer uma descrição climática, que são a temperatura, a umidade e a pressão. Nesta semana, a gente vai examinar a questão da temperatura. O que vem a ser a temperatura? A gente pode definir a temperatura como a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, que é a definição mais simples, né, das pessoas entenderem, tá? Em termos físicos mais corretos, vamos dizer assim, a gente define temperatura como a medida do calor sensível armazenado em um corpo. Então, a medida de quantidade de energia que pode ser transportada na forma de calor. Tá? Então, temperatura é uma medida de energia, de quantidade de energia. Tá? A medição da temperatura é feita pelo instrumento chamado de termômetro. O que é um termômetro? Ele normalmente é um cilindro, tá? Que tem ali ou um líquido ou um metal líquido, que é o mercúrio. Mas o que quer que seja a temperatura, a substância que tem ali dentro desse tubinho de vidro, tem que ser uma substância de calor sensível baixo. Ou seja, que muda de temperatura muito facilmente. Ou seja, qualquer mexidinha de mudança no ambiente, ela já vai perceber, né? Já vai responder. E como é que os corpos respondem a uma mudança de temperatura? Como a adição de energia, que significa o aumento da temperatura, faz com que as moléculas fiquem mais agitadas, você aumenta o espaço entre as moléculas. Então, os corpos físicos respondem a mudanças de temperatura através da dilatação. Eles aumentam de volume. Então, um corpo que tenha um calor sensível baixo, com coeficiente de dilatação alto, né, ou baixo, quer dizer, vai dilatar muito rapidamente. Então, quanto maior a capacidade de dilatação de um corpo, melhor, né? Que aí ele vai, de uma substância, ele vai responder essa mudança de temperatura muito rapidamente. Então, você consegue uma precisão maior na medição. Tá? Antes da invenção do termômetro, como a gente já tinha comentado na primeira aula, não é possível a gente conhecer como eram temperaturas de épocas passadas. Então, a gente só tem essa medida de maneira indireta. Então, através da observação da paisagem, através dos costumes de uma época, através da engenharia de uma época, né? Através de testemunhos biológicos que são deixados nas rochas, a gente consegue inferir quais eram as variações de temperatura do passado. Mas medição direta, obviamente, a gente não vai ter. No nosso cotidiano, as escalas mais comuns de medição de temperatura são a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Tá? Vou mostrar elas aqui para vocês. E no mundo científico, a escala mais utilizada é a escala Kelvin. Tá? Não coloquei aqui, mas a gente pode falar também. Então, aqui a gente teria, né, como a gente faria uma conversão, qual é a equivalência, né, qual é a taxa de equivalência entre escala Celsius e escala Fahrenheit. Como que você pode descobrir uma fórmula de conversão de qualquer escala de temperatura que você tiver? Dá pra gente fazer esse exercício aqui com o teorema de Thales. Né? Lembra o teorema de Thales? Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então, se eu tenho aqui um termômetro em escala Celsius e um termômetro em escala Fahrenheit, o que você tem que saber sobre cada uma das escalas? Na escala Celsius, o ponto de congelamento da água é o 0 graus, é o que é utilizado para definir o 0 graus na escala Celsius, e o ponto de ebulição da água é a temperatura de número 100 na escala Celsius. Perfeito? Na escala Fahrenheit, quais são esses valores? Tá?
Na escala Fahrenheit, o ponto de congelamento da água é de 32 Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água é 212. De tal forma que do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água na escala Celsius, há uma diferença de 100 graus. Perfeito? E do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit, há uma diferença de 180. 212 menos 32 dá 180, essa diferença aqui. Ok? Então, como é que eu faço para criar uma fórmula de conversão entre essas duas escalas? Vou aplicar o teorema de Thales aqui. Então, eu tenho um feixe de retas paralelas, que seriam essas temperaturas equivalentes aqui, e segmentos proporcionais aqui. Né? Qual é a ideia? Vamos imaginar uma temperatura qualquer aqui, que eu não sei o valor, que eu vou chamar de C, e a mesma equivalência dela na escala Fahrenheit, que eu também não vou saber qual é, eu vou chamar de F. Tá? Então, este segmento aqui, ó, do C até o zero, este segmento de reta aqui, ele é proporcional a este segmento aqui, correto? E este segmento aqui, do 0 a 100, é proporcional a este segmento aqui, né, no Fahrenheit, 212 menos 32, tá? Então, fica fácil da gente estabelecer uma fórmula de conversão. Eu faço este está para este, assim como este está para este. O pequenininho está para o seu pequenininho, assim como o grandão está para o seu grandão. Então, este pequenininho aqui é o quê? É C menos 0, dividido pelo seu grandão, que é 100 menos 0, é 100. Tá? Equivale, então, ao pequenininho, isso daqui é F menos 32, dividido pelo grandão, que é 212 menos 32, é 180. Ok? C menos 0, C. E aqui eu vou simplificar. Divido por 10, aqui fica 10 e 18, dá para simplificar por 2 de novo, então fica 5 e 9. Então, eu vou ter aqui a fórmula de conversão entre essas duas escalas. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tá? Então, se eu tiver um valor de escala Celsius, eu consigo converter para Fahrenheit. Se eu tiver um valor de Fahrenheit, eu consigo converter para Celsius. Tá? Para converter de Celsius para Kelvin, é mais fácil. Tá? De Celsius para Kelvin, você só soma 273. Por quê? Porque cada grau na escala Kelvin, ele tem o mesmo tamanho do grau Celsius. Né? Se você for ver aqui, ó, do Celsius, do ponto de ebulição da água para o ponto de fusão, são 100 graus. O Fahrenheit são 180. Então, cada grau Fahrenheit não tem o mesmo tamanho do que um grau Celsius, percebe? O grau Fahrenheit é menor do que o grau Celsius. Mas no Kelvin, não. Então, no Kelvin, o ponto de fusão da água é 273 Kelvin. E o ponto de ebulição da água é 373 Kelvin. Tá? Então, de um para o outro, né, de fusão para ebulição da água, tem 100 graus. Então, eu não preciso fazer essa regra de proporcionalidade, porque eles já são proporcionais, tá? Então, para converter de Celsius para Kelvin, é só eu somar 273 ao valor do Celsius, tá? Aí, a hora que você não tiver nada mais útil para fazer, você pode fazer essa brincadeira aqui para converter de Kelvin para Fahrenheit, para você descobrir uma fórmula. Certo? Quais são os fatores modificadores da temperatura? Como os fatores climáticos atuam sobre a temperatura? Isso a gente já viu das aulas passadas, só retomando aqui para fixar. Tá? A temperatura média anual diminui com a latitude, ou seja, quanto maior a latitude,
menor a temperatura. Por quê? Porque pelo efeito da curvatura da Terra, eu vou ter que o mesmo raio solar, que é equivalente, né, da distância que a gente está do Sol, a gente pode considerar que os raios são paralelos. Então, a mesma quantidade de energia que eu vou ter, por conta da curvatura da Terra, vai incidir sobre os polos com uma inclinação maior. Tá? Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. Mas por conta da curvatura da Terra, eu vou ter que um raio de Sol, a mesma quantidade de energia que incide sobre o Equador, ela incide com uma angulação média ao longo do ano menor do que o que ela incide sobre os polos. Então, quanto maior a latitude, maior a área que uma mesma quantidade de energia do Sol vai ter que iluminar. Então, o saldo energético vai ser menor, tá? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Em relação à altitude, a temperatura média anual diminui com a altitude, ou seja, quanto maior a altitude, também vai ser menor a temperatura. Por quê? Porque a atmosfera ela se aquece a partir de baixo. O Sol manda energia na forma de ultravioleta visível, a Terra absorve essa energia e reemite na forma de radiação ultravioleta. E essa radiação, na forma de radiação infravermelha. E essa radiação infravermelha, o conteúdo dela vai ser tanto mais forte quanto mais próximo da superfície, né, da altitude zero, você estiver. Tá? Conforme vai aumentando a altitude, vai tendo menos atmosfera, né, vai tendo menos vapor d'água, então a dispersão dessa energia fica mais fácil. Tá? Mas aqui embaixo ela é mais difícil. Tá? Então por isso que eu tenho uma concentração maior de energia nas partes mais baixas do terreno do que nas partes mais altas. Tá? E a temperatura também varia de acordo com a corrente marítima predominante. Então, se passa uma corrente marítima fria, eu vou ter um rebaixamento da temperatura. Se passa uma corrente marítima quente, eu vou ter uma elevação da temperatura. Idem para o vento predominante. Se costuma passar ventos mais frios, no caso de uma massa de ar fria, eu vou ter um rebaixamento da temperatura. Se passarem ventos mais quentes, eu vou ter uma elevação da temperatura. Certo? Em relação ao albedo das superfícies, a temperatura vai variar com o albedo na seguinte forma: quanto mais elevado o albedo, maior a dispersão de energia. Então, superfícies que têm albedo elevado vão reter menos a energia e vão apontar no sentido de resfriamento. Então, os polos são frios não é só porque eles estão no polo, é por causa do gelo ser branco também. Tá? Então, isso ajuda bastante o resfriamento. Tá? Então, quanto mais clara e mais lisa uma superfície, maior a sua capacidade de refletir energia de volta para o espaço. Quanto mais escura e mais rugosa for uma superfície, maior a sua capacidade de reter energia. Foi o que a gente viu na aula passada com relação às cidades. Por que as cidades elas são ambientes mais quentes do que o entorno? Por causa das construções que não deixam a energia dissipar. Se fosse um campo aberto, a energia dissiparia mais facilmente. As construções deixam mais aprisionado a energia, deixa mais aprisionado o vento. Tá? E eu tenho também uma ação da presença de corpos hídricos sobre a amplitude térmica. O que era amplitude térmica? A diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Normalmente a gente está falando aí de verão e inverno. Tá? Então a gente tem que a amplitude térmica aumenta com a continentalidade e diminui com a maritimidade. Tá? Ou seja, quanto mais próximo do mar você estiver, menor vai ser a amplitude térmica, menor vai ser a diferença de temperatura entre verão e inverno. Tá? Quanto mais continental você for, maior vai ser a sua amplitude térmica, maior vai ser a diferença entre verão e inverno. Você vai ter verões muito quentes e invernos muito frios. Tá? Existem 4 razões físicas para que isso aconteça, para que a água tenha essa capacidade tão forte como reguladora térmica do planeta. Primeiro, com relação ao calor específico da água que a gente já tinha visto. O calor específico sensível da água é maior do que o continente. Então, a água
precisa absorver mais energia para ter a mesma elevação de temperatura que a Terra teria. Então, para eu elevar a temperatura da Terra, né, do solo, em 10 graus, eu preciso de uma quantidade de energia muito menor do que eu preciso para elevar a temperatura da água em 10 graus, né? Então, para uma mesma mudança de temperatura, a água vai consumir muito mais energia. Então, onde houver presença de água, é ela que vai absorver muito mais o teor de energia disponível no ambiente do que o continente. Tá? Segundo ponto, é o fato da água ser transparente. Tudo bem que ela não é transparente, assim, senão você veria o fundo oceânico, né? Mas guardada as devidas proporções, é transparente. Né? Então, o fato da água ser transparente permite com que a energia, a luz, penetre nela sobre vários metros. A gente tem lá o negócio no oceano, né? A zona fótica, disfótica e afótica, né? Que é até onde a luz consegue penetrar no oceano. Ou seja, se a luz consegue penetrar no oceano, isso é energia, né, que ela tá absorvendo. Então, o fato da água ser transparente ajuda ainda mais com que ela absorva energia. Terceiro ponto, né, é a evaporação que é proporcionada pela absorção de energia da água. Então, quando a água começa a absorver energia, ela não vai simplesmente se aquecer, né? Ela vai também evaporar. E no que ela evapora, ela tira essa energia daqui da superfície, vai lá para cima, vai virar nuvem. Aí, então, essa energia da água que virou nuvem vai ser mandada embora para o espaço. Tá? Então, à medida em que a água vai evaporando, ela vai retirando energia do ambiente, tá? De tal forma que você vai reduzir as temperaturas de verão, por exemplo, tá? Em virtude dessa evaporação da água. Tá? Então, ela evapora e aí solta aqui mais uma nova camada de água prontinha para continuar evaporando, e isso nunca acaba. E um que é bem óbvio, assim, mas ninguém para pensar, é o fato de a água ser um fluido. É o fato de a água se movimentar. Então, quando a água se aquece, ela não fica parada. Ela está se movimentando. Então, aquecer uma pocinha de água aqui, ela vai ficar mais leve, né? Ela vai passar para outras áreas do planeta, ela vai bater um vento, né? E vai levar essa água para outras áreas do planeta, e aí vai aparecer ali por debaixo uma outra camada de água que também vai se aquecer. Então, o fato da água ter movimento faz com que ela transporte energia através deste movimento. E nesse eterno transportar de energia, ela vai sempre renovando, né, a quantidade de água que está ali recebendo aquela mesma quantidade de energia. Tá? E aí, nesse eterno transportar também, ela vai, inevitavelmente, né, mais cedo ou mais tarde, essa energia vai acabar sendo dispersa para o espaço. Tá? Então, essas são as 4 razões físicas aí pelas quais esse jogo, continentalidade e maritimidade, interferem na amplitude térmica. Tá? Em termos estatísticos, na climatologia, a gente trabalha com os seguintes valores de temperatura. Tá? A temperatura média de um local. Por que a temperatura média? Como é que faz a temperatura média, para começo de conversa, né? Eu posso fazer a temperatura média do mês, eu posso fazer a temperatura média do ano, eu posso fazer a temperatura média de uma década, não importa o período. Tá? Como é que eu pego a temperatura média? Vou medindo todos os valores de hora em hora, seria o ideal. Vou medindo todos os valores de hora em hora, e aí eu somo tudo isso e divido pelo número de medições que eu tive. Então, eu vou falar da temperatura média de um dia. Então, eu medi durante 24 horas, pego todos esses valores, somo tudo, divido por 24. Vou fazer a temperatura média do mês. Pego todos esses valores que eu medi de hora em hora, divido quantas horas tem um mês, é só a gente fazer a conta, né?
e aí eu divido pelo número de medições que eu tiver. E assim sucessivamente para qualquer escala temporal que a gente tiver. Tá? A média, então, vai ser uma primeira aproximação dos valores de temperatura. Tá? É claro que a média ela pode ser um valor enganoso, mas isso não é um problema da climatologia, isso é um problema de qualquer variável numérica que você busca um valor médio. Tá? A média ela pode mascarar extremos. Tá? Então, se eu falo para vocês que a temperatura média de Florianópolis é 22 graus, todo mundo aqui já pegou temperaturas muito mais altas do que isso, tipo dezenas de graus mais altas do que isso, e dezenas de graus mais baixas do que isso. Tá? Então, a média ela pode mascarar alguns contrastes importantes, principalmente quando você está numa região que tem uma amplitude térmica já significativa. Você já tem uma diferença de temperatura entre verão e inverno aqui em Florianópolis que não é desprezível. Né? Isso quer dizer que a média não tenha valor estatístico? Não. Tá? Apenas que ela é uma primeira aproximação. Tá? Às vezes a gente vê gente criticando a média, não quer dizer nada. Para de colocar política onde a questão é estatística, sabe? Do fato de média ser uma abstração não significa que ela seja ideológica, esses papinhos todo aí, pelo amor de Deus, tá? A gente tá aqui falando de estatística. Tá? Então, uma primeira aproximação, né, que pode ser útil para quê? Para eu começar a comparar os lugares. Se eu falo que a média de temperatura aqui em Florianópolis é 22 e em Manaus é 27, você já tem uma primeira noção de quem é mais quente na média do ano. Se vai ser Florianópolis ou se vai ser Manaus. Embora sim, seja possível, né, a gente ter temperaturas aqui em algum dia do ano que sejam mais altas do que em Manaus. Tá? Temos também a temperatura mínima, que é o valor mais baixo registrado. Eu posso falar de mínima do dia, mínima do mês, mínima do ano, mínima da década, qualquer que seja a escala que você esteja trabalhando. Idem para a temperatura máxima. Também posso falar de máxima do dia, máxima do mês, máxima do ano. Isso vai ser a temperatura mais alta. Tá? Só que também, né, quando eu falo desses contrastes, né, da temperatura mínima e da temperatura média, da temperatura máxima, esses valores também eles podem não ser tão frequentes. Tá? Vamos pensar, a temperatura mais alta que eu já peguei aqui em Florianópolis, desde quando eu conheço a cidade, foi 42. Que ano que foi isso, meu Deus? Acho que foi 2012. Eu acho que foi 2012, cara. Novembro de 2012. Foi um negócio, assim, absolutamente infernal. Foi 2012. Foi isso mesmo. Foi um negócio absolutamente infernal. Mas, assim, infernal. Foi o mês inteiro, assim, praticamente acima de 40. Meu Deus do céu. E a temperatura mais baixa que eu já peguei aqui foi -2 em julho de 2000. Eu tava no primeiro ano da graduação. Foi o Encontro Nacional de Geógrafos, que foi na UFSC. E aí, meu Deus do céu, cara. Foi uma semaninha que vocês conhecerem alguns professores de vocês que tenham participado desse evento, assim, dá pra contar altas histórias, né, de perrengues que a gente passou no ENG de 2000 aqui em Floripa. Então isso dá uma diferença de 44 graus, né, uma amplitude térmica entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta que eu já peguei aqui na cidade. Só que, obviamente, isso não são valores muito frequentes, né? Temperaturas abaixo de zero em Florianópolis não acontecem, né? Mas não são eventos muito frequentes. Assim como temperaturas acima de 40 aqui acontecem, mas também não são muito frequentes, não são muito habituais, tá? Então, a gente se fixar nesse valor, no valor mais alto, no valor mais baixo, que já tenha sido registrado, talvez também não seja muito prático para a nossa vida, né? Porque a gente não tem tanto interesse assim nesses valores excepcionais assim para a nossa vida cotidiana mesmo. A
A gente está muito mais interessado em coisas que são mais prováveis, né, de acontecer, né? É muito provável que eu pegue em algum momento do ano temperaturas acima de 30 em Florianópolis. Acima de 30, absolutamente trivial aqui acontecer, né? Acima de 40 já é um pouco mais complicado, tá? Então, tipo, não vale a pena eu fazer construções e tal, né, prevendo, né, que eu possa ter temperaturas muito frequentemente assim acima de 40 graus. Né? Mas para 30, ok. Né? Para 30, o engenheiro tem que se preocupar. Tá? Então, para isso, a gente utiliza também outros dois valores, né, para a gente saber mais ou menos a que tipo de temperatura, a que tipo de variação de temperatura a gente vai tá exposto, que a gente chama de média das mínimas e média das máximas. Tá? Então, a média das mínimas, eu pego as mínimas e faço a média. Média das máximas, eu pego todas as máximas e faço a média. Justamente para eu ter uma noção, né, de qual é a variação a que eu estou exposto aqui em Florianópolis. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês no gráfico, talvez fique um pouco mais explícito isso. Tá? Então, eu tenho aqui a normal de Florianópolis de 61 a 90. Tá? Em amarelo, as temperaturas médias do mês. Em vermelho, a média das máximas. E em azul, a média das mínimas. Então, o que nós observamos em relação às temperaturas médias em Florianópolis? A gente observa que tem uma variação de temperatura ao longo do ano. Tá? O mês mais quente aqui é fevereiro, com temperaturas aí 24,5. 24,5 dá para colocar. E julho, aqui a temperatura média 16,5. Tá? Vai ser o mês mais frio. Tá? Habitualmente, mesmo que embora possa acontecer isso de você ter o mês mais quente como fevereiro, a gente toma como padrão, né, o mês padrão de verão é considerado janeiro. Tá? Então você tem uma variação bem importante aqui de temperatura, né? Dá o quê? 8 graus? 8 graus de diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio. Tá? Em relação às temperaturas máximas, o mesmo padrão vai se repetir, né? As temperaturas máximas mais altas se dão em fevereiro e as temperaturas máximas mais baixas também se dão em julho. Em fevereiro aqui a gente tem uma máxima de 28,5, bastante coisa, né? E em julho, as temperaturas máximas habituais em julho na casa dos 20,5. Tá? Então, você observa que é mais ou menos também a mesma amplitude, né? 8 graus entre as máximas registradas entre fevereiro e julho. E a média das mínimas, temperaturas mais baixas registradas em fevereiro, vão na casa aí de próximo dos 22. Tá? E para julho, próximo de 13,5. Também daria aí na casa de 8 graus e meio de amplitude. Tá? Então, observamos que a gente tem, né, não importa entre as máximas e as mínimas, a gente tem um rebaixamento da temperatura no meio do ano e temperaturas mais elevadas aqui no começo do ano. Tá? Mostrando bem essa diferença que a gente tem entre verão e inverno na nossa cidade. Tá? E aqui, voltando, eu trago o conceito de normais climatológicas. O que vem a ser uma normal climatológica? Qual a definição da Organização Meteorológica Mundial para normal climatológica? Valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo 3 décadas consecutivas. Tá? Então, é o valor médio de qualquer variável climática, então temperatura, umidade, pressão, velocidade do vento, tem várias variáveis climáticas que você pode tirar uma normal. Tá? Mas para a gente considerar uma normal climatológica são 30 anos de dados, para você poder dizer qual é a temperatura média da cidade. Tá? Qual é a temperatura média, qual é a precipitação média da cidade, qual que é a velocidade do vento média da cidade. Tudo isso que você quiser saber, uma média, seja a média da mínima, média da máxima, média da média, tá?
Todos eles, você precisa de 30 anos de dados. E agora, por que 30 anos? Tá? Porque 30 anos é um tempo suficientemente longo para que, eventualmente, um ano muito quente, ou um ano muito frio, ou um ano muito seco, ou um ano muito chuvoso, não impacte muito a série. Eu não sei se vocês se recordam do ano de 2013 aqui em Florianópolis. Tem um livrinho aqui, deixa eu ver se eu acho o livrinho aqui, peraí. Cadê? Aqui. É 42 graus, eu já peguei 48 no Rio de Janeiro. Tô achando 42 aqui em Floripa é muito. Agora, tipo, 42 em Florianópolis é uma coisa, 48 no Rio de Janeiro. 48 no Rio de Janeiro é insano, assim. Vocês já devem ter visto cenas assim de. Passou nesse último verão uma cena de um armazém ali em Bangu, que eles perderam todos os ovos. Cozinhou os ovos dentro do armazém, assim. Sim, isso acontece. Meu Deus do céu. Que a temperatura mínima para começar a cozinhar é 47, né? Tipo, se lá fora tá 48, pensa dentro do armazém como é que era. Então, realmente dá pra... Já dá pra... Já fiz isso na escada de casa. Dá pra cozinhar o ovo mesmo. Mas, tipo, os ovos cozinhavam dentro da casca. O povo abrindo ali o ovo lá, tudo cozido já, mano. É isso. Então, a gente teve pra 2013... O Notícias do Dia publicou essa brochurinha aqui, ó, Santa Catarina, Inverno 2013, que foi o ano que nevou no Cambirela e tal. Então, olha as cenas que a gente foi registrada aqui por todas as populações aqui nesse inverno. Então, se a gente for pegar... Ó, isso aqui, onde é que é isso aqui? Rancho Queimado. Tudo pertinho. Deixa eu ver se eu achava alguma da região metropolitana. Antônio Carlos. Aqui do lado, né, gente? Então, se a gente for pegar um ano desse, cara, isso é muito... Foi muito bizarro, né? Foi uma onda de frio muito bizarra. Então, eu não posso me guiar pelo valor que a gente observa de temperatura, de precipitação, de velocidade do vento e tal, para um ano específico. Sabe, se eu for fazer as minhas construções aqui na cidade com base em 2013, meu Deus do céu, né, a gente vai ficar todo mundo morrer torrado aqui dentro. Né, porque essas construções vão ser muito reforçadas, né, pensando numa friaca muito grande, que não é habitual por aqui. Essa friaca realmente, ela nunca mais se repetiu. A gente teve em 2013, ó, já tem quase 10 anos isso. E nunca mais se repetiu. Tá? Então, 30 anos convenciona-se que estatisticamente é um tempo suficientemente longo para que essas excepcionalidades climáticas não façam grande diferença, não impactem muito a série de dados. Se eu pego uma série de dados de 5 anos, nas quais uma delas é um valor discrepante, como foi 2013, então eu vou rebaixar muito a média, o valor médio de temperatura. Né? Se eu pego 30 anos, já não impacta tanto, né? Você dilui a importância daquele valor ali no meio de outros valores que esperamos são mais convencionais. Tá? Também por razões práticas. Por quê? Porque qualquer construção que o ser humano faça, a gente espera, é para durar várias décadas. É esse o objetivo. Obras de engenharia civil, obras de engenharia pesada, né? Fazer uma ponte, fazer uma hidrelétrica, né? Para eu fazer uma ponte, eu tenho que saber qual é o tipo de temperatura que está exposta, que vai estar exposta àquela ponte, para saber se o material de que ela vai ser feita vai ser resistente. Né? Quanto tempo ela vai ter de vida útil. Né? Uma casa, uma universidade, né? um empreendimento agrícola, também super importante na agricultura, esses valores de normais climatológicos, né? Então, que tipo de cultivo eu posso fazer em uma determinada área, né? Ou seja, esse cultivo precisa
de uma temperatura média aí no verão de 24 graus. Eu preciso saber quanto que é a temperatura média no verão para saber se eu consigo plantar isso na minha cidade, tá? Então, as normais climatológicas, elas têm essa finalidade de todo o planejamento humano a longo prazo, na engenharia, na arquitetura, na agronomia, tá? Todas essas áreas super básicas aí para nossa sobrevivência, tá? Cuidado, que o nome normal, ele costuma ser bastante enganoso pra gente. Porque a gente fala normais climatológicas e a gente pensa que esses valores significam o clima normal. E, portanto, tudo aquilo que foge do normal é anormal. Tá? Tenham cuidado com esse vocabulário. Tá? A gente costuma se prender muito a nomes de coisas, mas nomes deveriam, mas nem sempre eles dizem aquilo que a coisa realmente é. Tá? Então é um nome. Normal climatológica não significa que esse é o clima normal. Às vezes aparece isso no noticiário. Tá chovendo muito mais do que a normal climatológica, então isso é sintoma de que tá havendo algo anormal com o clima. Não. Tá? Sempre vai acontecer um ano mais quente, um ano mais frio, um ano mais chuvoso, um ano mais seco, tá? Não tem nada de errado, não tem nada de anormal sair fora do valor da normal, tá? Se você não tem 30 anos de dados, tá? Existe uma tolerância para você usar valores menores. Tá? Menor quanto? Pelo menos 10 anos. Tá? Que nós chamamos de normais provisórias. Tá? Então você vai construir uma casa, você vai construir um empreendimento agrícola e tal. Normalmente de engenharia pesada, tipo, vou fazer uma ponte, um viaduto, não. Isso não se admite o uso de uma normal provisória. Uma média de 10 anos. Aí você tem que realmente ter um valor mais seguro. Né? Essas obras que vão durar várias décadas, né? Não se admite o uso de normais provisórias. Mas para uma agriculturazinha, né, que você vai ficar ali 5, 10 anos, vamos supor, né, não vai passar muito mais tempo do que isso ali, pode, né, utilizar as normais provisórias, né, tipo, você trabalhar com pelo menos 10 anos de dados, tá? Não menos do que isso, tá? Mas isso, lembrando, isso é tolerância, tá? Porque a gente sabe das nossas limitações, às vezes você tá trabalhando em lugares que não tem 30 anos de dados, tá? Mas é tolerância isso. Você pode utilizar também uma normal provisória para você atualizar uma normal que já está meio velhinha. Por exemplo, até pouco tempo atrás, até uns 2, 3 anos atrás, a gente trabalhava aqui no Brasil com essa normal aqui, ó, de 61 a 90. Só que vamos combinar, de 61 a 90 já passou bastante tempo. Né? A gente pode ter tido, e sempre tem, né, mudanças nesse padrão. Pode ser que as temperaturas estejam mais altas, pode ser que a temperatura esteja mais baixa, pode ser que esteja chovendo mais, pode ser que esteja chovendo menos. Então, se eu quiser fazer o meu empreendimento agrícola, se eu quiser construir minha casa, talvez isso daqui já não me sirva mais. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter como referência essa normal, né? Mas eu posso trabalhar com valores mais recentes. Eu posso pegar uma normal provisória de 10 anos, assim. Vamos pegar, por exemplo, de 2000 a 2010, né? Um valor mais recente, para eu dar uma atualizada. Falar, ó, a normal provisória de 2001 a 2010, ela tá dizendo que Floripa tá um pouquinho mais quente. Então, na hora que o engenheiro for construir minha casa, ele vai levar isso em consideração, falando, vou fazer uma casa mais arejada, né, porque a cidade está mais quente do que está indicando a normal tradicional. Tá? Então, a normal provisória ela pode servir para isso também. Para atualizar quando eu ainda não tenho a próxima normal, né? Que a próxima normal seria aí de 91 a 2020. É isso? De 91 a 2020.
Então você, quando ela não está pronta ainda, você pode utilizar uma normal provisória. Tá? Hoje no Brasil a gente já está usando uma normal intermediária que é de 81 a 2010. Tá? Daí 30 anos, né, que já é mais atualizada do que essa de 61 a 90. Se você for visitar o site do INMET, tem bastante cidade já disponível com essa normal aí de 81 a 2010. Tá? Então dá para usar essa mais atual caso você queira construir a sua casa. Certo? Em termos de variação temporal da temperatura, o que a gente observa de variação ao longo do dia, a temperatura? Em tese, a temperatura ela vai acompanhar a trajetória tanto diária quanto anual do Sol. Ou seja, quando o Sol está a pino, deveria ser o dia, costuma ser o horário mais quente. Quando é de madrugada, costuma ser o horário mais frio. Né? Isso em termos de trajetória diária. Em termos de trajetória anual, mesma coisa. Né? Habitualmente eu tenho no verão temperaturas mais elevadas do que no inverno. Tá? Habitualmente. A temperatura mais baixa do dia, a temperatura mínima diária. Qual é o horário que ela costuma acontecer? Tá? A lógica te levaria a crer que a temperatura mais baixa do dia deveria ser meia-noite. Porque meia-noite é o horário que você está mais... que a Terra está... a sua região está mais oposta ao Sol, né? Que você está recebendo menos energia. Só que não é isso que acontece. Tá? Habitualmente não é meia-noite o horário mais frio do dia. Por quê? Lembrando, não é questão do Sol mandando energia que aquece a Terra. Não é só isso. Né? É uma questão do balanço de energia entre a quantidade que a gente recebe e a quantidade de energia que a gente, né, como Terra, reflete em direção ao espaço. Tá? Então, quando é que eu vou ter a temperatura mais baixa do dia? No momento em que faz mais tempo que eu estou perdendo energia. Então, vamos imaginar, colocar em um valor médio, o Sol se põe 6 horas da tarde. Até 6 horas da tarde, eu ainda estava ganhando energia. Depois que ele se pôs, eu não estou mais ganhando. Eu estou só perdendo. Só perdendo. Só perdendo. Então, às 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, tô só perdendo. Tô só perdendo. Vou perder até onde? Até a hora que o Sol nascer e voltar a ganhar, a gente voltar a ganhar energia. Tá? Então, quando é que vai ser o horário que eu vou estar há mais tempo perdendo energia? Vai ser a hora que o Sol estiver nascendo. Ou, tipo, alguns minutos antes. Tá? Que é o horário que faz mais tempo que eu estou perdendo energia. Então, é tipo 5 horas da manhã, né? Costuma ser a hora mais fria da noite. Porque eu estou perdendo energia desde 6 horas da tarde do dia anterior. Tá? Quem trabalha de madrugada já deve ter percebido isso. Né? Não é meia-noite o horário mais frio, é 5 horas da manhã que é mais cruel assim. Da mesma forma, quando que é o momento mais quente do dia? A lógica te levaria a crer que deveria ser meio-dia, porque é quando o Sol está mais alto. Também não é isso o que ocorre. Isso aí é mais fácil da gente verificar, né? Que a maior parte das pessoas fica acordada durante o dia. A hora do capeta, mesmo, é 3 horas da tarde. Por que vai ser 3 horas da tarde? Porque é o momento em que eu tenho esse maior saldo entre a quantidade de energia que eu estou recebendo e a quantidade de energia que a Terra está emitindo. Olha aqui. Tá? Aqui nesse gráfico a gente tem o valor das temperaturas, a primeira aqui. Tá? Então, a temperatura mais baixa
do dia se dá aí por volta de 6 horas da manhã, tá? Por quê? Porque é o momento em que eu tô só perdendo energia, é a hora que o sol tá nascendo. Então, fazendo de conta que um sol que nasce 6 horas da manhã e o sol que nasce 6 horas da tarde. Isso é a radiação que o sol tá emitindo. Mas eu tenho também a radiação que a Terra está emitindo em forma de radiação infravermelha, tá? Uma coisa é o Sol mandar energia, outra coisa é a Terra responder na forma de radiação infravermelha. Isso tem uma defasagem de tempo aí, tem esse delay, tá? Então, tipo, 3 horas da tarde é o momento em que faz mais tempo que eu tô com saldo positivo de energia. Tá? Então comecei a ter saldo positivo aqui 6 horas, pouco depois do sol nascer, né? 6h30, 6h30 já tô com saldo positivo de energia. E 3 horas da tarde é o momento em que eu faz mais tempo que eu tô com todo esse saldão positivo aqui, ó. Toda a área desse gráfico aqui é todo o saldo de energia que eu tenho. A partir de 3 horas da tarde, o sol já tá baixando faz tempo, ó. O sol já tá baixando faz tempo, ele começou a baixar meio-dia. Mas 3 horas da tarde eu ainda tenho bastante a Terra emitindo energia. A partir de 3 horas da tarde, como o sol já tá baixando, já faz algumas horas, né? Ele já tá baixando desde meio-dia. A partir de 3 horas da tarde, a Terra começa a emitir menos radiação infravermelha também. Tá? Mas a quantidade de energia que eu recebo do sol é menor ainda. Então eu começo a ter saldo negativo de energia a partir de 3 horas da tarde. Por isso que a temperatura começa a baixar. Aí eu vou perdendo energia, vou perdendo o máximo às 6 horas da manhã do dia seguinte e começo a ganhar depois, né, saldo positivo às 6h30 do dia seguinte. Certo? Então uma coisa é o sol mandar energia. Outra coisa são a água, o continente, as terras, tudo, as construções, responderem a essa mudança de temperatura. Isso com tudo. Você observa isso com tudo no seu cotidiano. Tá? Quando você tem que... Aquela semana que ficou muito gelado. Pensa uma semana que ficou a semana inteira muito gelado. Né? Aí abre o sol. Pega um belo dia, abre o sol, assim. Né? A sua casa tá gelada. Mas esse primeiro dia que o sol abriu, ele não é suficiente. Não costuma ser suficiente para aquecer a sua casa. Você precisa de uns 2, 3 dias de sol constante, assim, para sua casa ficar mais confortável. Tá? Mesma coisa no verão. Faz aquela semana do capeta, né, um calor desgramado, e aí um belo dia chega a frente fria. Do lado de fora da sua casa tá frio, mas a sua casa ainda tá quente. Né? Qualquer sistema físico, ele demora para responder a uma mudança de energia do ambiente. Tá? É isso que a gente chama de inércia térmica. Essa demora que qualquer corpo material tem para responder a uma mudança de temperatura. Tá? Esse padrão, óbvio, né? Estamos admitindo aqui condições ideais. Tá? Mas ele pode ser alterado, né? Por uma frente fria que chegue, né? Ou por algum vento que bata. Né? Então posso ter que a hora mais quente do dia vai ser efetivamente ao meio-dia. Porque, vamos supor, se 1 hora da tarde entrar uma frente fria porreta, 3 horas já não vai ser mais tão frio assim, não vai ser mais tão quente assim. Percebe? Então isso daí é o valor assim, desconsiderando, né? A gente falar, a hora mais fria do dia é 5 horas da manhã e a hora mais quente é 3 horas da tarde, eu estou desconsiderando a circulação atmosférica. Tá? Pode vir uma frente fria porreta aí que bagunça tudo isso. Tá? O jornalismo, às vezes, passa um conceito chamado de máxima invertida. Vocês já devem ter ouvido falar esse termo na previsão do tempo. O que significa máxima invertida? É quando a temperatura mais alta do dia ocorre de madrugada. O que é totalmente contra o nosso bom senso, né? Mas pode acontecer que a temperatura mais alta do dia aconteça de madrugada. Por exemplo, entrando uma frente fria porreta de manhã.
Tá, vamos imaginar, entrou uma frente fria porreta 7 horas da manhã. O resto do dia vai ser gelado. Então, as temperaturas mais altas daquele dia, daquele período de 24 horas, vão ter se dado de madrugada. Porque o dia vai ficar tão gelado por conta da frente fria, né? De madrugada ainda não tinha chegado a frente fria, mas se ela chega de manhã, você vai ter que o resto do dia vai ser mais gelado do que foi a madrugada. Então, aí, nessa situação, é o que nós chamamos de máxima invertida, quando você tem essa contrariedade do senso comum, né, de ter a temperatura mais alta do dia de madrugada. Tá? Então, isso é variação, né, diurna da temperatura. Em termos de variação anual, mesma coisa. A gente espera que as temperaturas mais altas ocorram no verão e as temperaturas mais baixas ocorram no inverno. Tipicamente, as temperaturas mais altas ocorrem em janeiro, no hemisfério sul, né? E as mais baixas ocorrem em julho. Tá? Por quê? O solstício de inverno do hemisfério sul, ele se dá em junho. A partir do solstício de inverno, a Terra começa a ganhar mais energia. Vai ganhando, e o dia que ela recebe mais energia é o solstício de verão. Então parece um contrassenso. Você olha, o dia mais longo do ano, o dia que você mais recebe energia no ano é o solstício de verão, que é o dia que começa o verão. Sabe? Não faz sentido. Você fala, o dia que começa o verão é o dia que eu mais recebo energia, a partir dali eu começo a perder energia? Sim. Porque não é uma questão simplesmente, né, do Sol mandar energia. Sempre a gente vai repisar esse ponto, né? E sim de como a Terra responde a essa mudança de energia. Eu tô desde o solstício de inverno, eu tô desde junho, cada vez mais ganhando mais energia, né? Aí os oceanos vão começar a responder, as montanhas vão começar a responder, né? O ar vai começar a responder, né, em termos de processos térmicos, né? Processos de transporte de energia. Tá? Então eu passo de junho até dezembro só ganhando energia. Então chega dezembro, todos os sistemas eles estão super aquecidos. Aí que você vai começar a ter tempestades de verão, né? Você vai ter massas de ar quente mais frequentes, né? Mas por quê? Porque eu já tô com uma energia acumulada há muito tempo, já há vários meses. E a partir daí eu começo a manifestar. Tá? Então por isso que o dia mais longo ou o dia mais curto, né? O dia que você mais recebe energia é o começo da estação quente, e não o seu auge, né? Porque a Terra sempre demora um pouquinho para responder a essa quantidade de energia que ela tá recebendo. Professora, Oi! por que acontece esse veranico? Que o pessoal fala, porque eu não sou daquele estado, eu lembro quando eu cheguei aqui, todo mundo falava, depois que fez esse veranico, entrar o inverno. Aí às vezes a gente já tava com uma temperatura bem Sim. O sul de Santa Catarina é o inferno. O veranico, ele é um fenômeno típico do outono. Tá? Acontece o seguinte, tá? Durante o outono, isso a gente ainda vai ver na segunda parte da disciplina, mas já dando spoiler, né? Durante o outono, a gente tem uma massa de ar, deixa eu ver se eu consigo apontar o dedo aqui. Tem uma massa de ar seco que vem aqui do Paraguai. Aqui. Ela é bem mais forte no outono. Tá? Então, o que você tem? Acabou o verão, qual é a sequência típica, assim, né? Acabou o verão, começa a vir as primeiras frentes frias aqui, então você fica aquele friozinho. Março, abril, você já começa a ter uma friaquinha, né? Quando chega final de abril, maio, até junho, essa massa de ar aqui, próxima do Paraguai, ela fica mais forte.
tá? Porque já é inverno, né? Já fica bem seco, né? Maio, o interior do Brasil, Paraguai, Bolívia, já tá muito seco. Muito seco. Abril já tá bem seco. Então, final de abril já tá bem seco aqui, no interiorzão do Brasil. Então, eu tenho toda uma massa de ar aqui, que ela é muito seca e muito quente, tá? Porque esse interiorzão do Brasil aqui não interessa a época do ano, né? É quente do mesmo jeito, só varia a secura, mas a temperatura é a mesma. Então, chega aqui, ó, final de abril, já tá bem seco esse interiorzão do Brasil. E aí, essa massa ganha força, tá? Essa massa ganha força e ela vem aqui para sul e sudeste, tá? Então aí você vem de abril até junho, você tem a dominância desta massa de ar aqui, é ela que está mais forte. Por quê? Porque as massas de ar que vêm da Antártida, nessa época do ano, ainda não estão tão fortes. Porque ainda não começou o inverno. Elas vão ficar mais fortes só quando começar o inverno. Mas enquanto o inverno não começa, quem está mais forte é essa massa de ar aqui do interior do Brasil, Paraguai, Bolívia, né, que tá mais seca. Então você tem o domínio dela nos meses de outono. A hora que chega realmente o inverno, aí você vai ter o domínio da massa polar atlântica e quebra esse sistema dessa massa de ar mais seca aqui no interior do Brasil. Então quem faz o veranico é essa massa de ar seco aqui, tá? Que ela se produz aqui no começo do outono no interior da América do Sul, tá? Então essa é a sequência que a gente vê. Dá uma baixadinha de temperatura e você fala, graças a Deus, acabou o verão. Que, né, dali a algumas semanas, volta esse calorão infernal. Cuidado, ainda bem que você perguntou de veranico, né? Cuidado que tem muita gente que chama, eu vejo muito esse vocabulário aqui em Florianópolis, chamar de veranico de maio. Eu vejo bastante gente falando em veranico de maio. Cuidado que isso também é uma nomenclatura enganosa, né? Porque ele não acontece só em maio, tá? A gente olha, já vi bastante gente falando, o veranico esse ano aconteceu em junho, aconteceu em julho, que absurdo. Não tem nada de absurdo, tá? É um fenômeno típico, lembrando, né? Um fenômeno típico do outono. O que é outono? Ele vai de março até junho. Então ele é típico dessa época. Mas lembrando também, típico não significa exclusivo, tá? A gente já viveu aqui veranicos em agosto. Sem problema nenhum. Tá? Então cuidado, né? Evitem falar veranico de maio, que é uma nomenclatura incorreta. Ele não acontece só em maio. É outono e inverno. Ele é mais típico do outono, né? Mas pode acontecer. Esse meião do ano, outono e inverno, qualquer época ele pode acontecer. Em termos de variação espacial das temperaturas agora, tá? A gente sabe, né, que existe uma diferença de aquecimento entre continentes e oceanos. A gente já tinha visto quando a gente estava falando de brisa marítima e brisa terrestre, que durante o dia o continente fica mais quente e durante a noite o oceano fica mais quente porque o continente se resfria muito rápido, o oceano se resfria mais devagar, tá? A gente pode representar as temperaturas no mapa ligando linhas de mesma temperatura, que nós chamamos de isotermas. Iso quer dizer igual, termo, temperatura. Então chamamos de isotermas as linhas que no mapa ligam temperaturas iguais, tá? Vou mostrar aqui para vocês as isotermas que a gente tem em janeiro no mundo e em julho, tá? A gente observar, né, comparar os dois hemisférios. Isso daqui é uma situação típica de janeiro, que nós observamos aqui com relação às isotermas do mês de janeiro. Lembrando, janeiro, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, tá? Como é que a gente pode descrever algumas coisas aqui, né? Então, observa aqui, ó, 0 graus. Aqui esse verde é mais água, aqui, ó, né, entre esse verde água e esse azul mais claro, isso é a isoterma de 0 graus. Então, a isoterma de 0, a de 10, né, essa aqui do meio seria de 5, né?
a de 20 e a de 30, tá? Sempre cada linha, ele tá mostrando aqui isotermas de 5 em 5 graus, tá? Mas ele só tá plotando aqui os valores para de 10 em 10. Tá? Algumas coisas que saltam à vista quando você observa um mapa de isotermas. Que nos oceanos, elas são mais retinhas do que sobre os continentes. Né? Isso é bem visível. Tá? Por que no oceano elas são mais retinhas do que nos continentes? Porque os oceanos têm uma distribuição de energia melhor, né? Eles são mais planos, eles são fluidos, aquilo que tudo que a gente tinha falado, ele é transparente. Então a distribuição de energia pelo oceano é mais eficiente. Então ele realmente, as isotermas do oceano, elas realmente vão refletir o efeito da latitude. Então qual oceano que vai ser mais quente? O oceano equatorial. Qual oceano que vai ser mais frio? O oceano polar. Né? Então vai refletindo esse degradê aí da latitude, tá? Quando você tá no continente, a coisa muda de figura, porque você tem as formas de relevo aqui, ó. Ó como é que vai ser feito aqui, ó, os Andes, né, deixando bem mais friozinho aqui, ó. Ó o Himalaia aqui, né? Então a gente observa claramente aqui em algumas porções do globo esse efeito do relevo, tá? Nas elevações maiores aí, deixando as temperaturas mais elevadas. Outra coisa que salta à vista também, e é bom que ele tenha colocado esse mapa aqui centrado no Pacífico, né? Essa água aqui do leste do Pacífico, ou se preferirem, oeste da América do Sul, que ela é mais friazinha, né? Eu tô com um bolsão de água fria aqui. Esse laranja, ele significa aqui, ó, temperaturas entre 20 e 25, né? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Esse laranja aqui é entre 20 e 25 graus, tá? Mas na mesma latitude, do outro lado do Pacífico, eu tô numa região aqui que já é entre 25 e 30. Na mesma latitude. Né? Então por que de um lado do oceano é mais quente, do outro lado é mais frio? Isso aí é o efeito da circulação oceânica. São as correntes marítimas. A gente já tinha visto que aqui pelo oeste da América do Sul nós temos uma baita de uma corrente marítima fria, que é a corrente de Humboldt, ou corrente do Peru. Tá? Aqui dá para ver uma manchinha aqui mais discreta aqui na África, que é o mesmo efeito, ó. Pode ver, ó, sobre uma região aqui, ela tá avançando, uma aguinha mais friazinha, avançando sobre uma região de latitude aqui que deveria ser mais quentinha já. Aqui também é outra corrente marítima fria, corrente de Benguela. Tá? Então a gente observa que nos oceanos elas são mais paralelas, as isotermas, do que nos continentes, elas são mais organizadinhas, né? Por conta desse efeito do relevo que existe nos continentes. Edna, te odeio, só para lembrar, só para não perder o costume. Então sempre efeito aí do relevo sobre o clima. Tá? E o efeito das correntes marítimas também, né? Mostrando aí a circulação oceânica fazendo ser mais quente a água do que ela deveria ser pela sua latitude. Mesma coisa para a corrente marítima quente. Tá? Para a corrente marítima quente também, olha o litoral do Brasil aqui. Então, em termos de latitude, aqui, ó, essa mesma latitude aqui na África, do lado da África, tá mais frio. Enquanto que aqui no Brasil tá mais quente. Né? Porque aqui eu tenho uma corrente marítima quente passando no litoral brasileiro. Tá? Em relação às regiões polares, vamos comparar as regiões polares. Lembrando, né? É verão no hemisfério sul e é inverno no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, quais são as temperaturas que a gente vai encontrar aqui pro polo? Menos 20, menos 30. Essas aqui são as isotermas aqui pro polo norte. E aqui pro polo sul, menos 10, menos 20. Tá? Então a gente vê que o polo sul ele fica mais quentinho do que o polo norte, porque obviamente, né, é verão aqui no polo sul. Mas percebam, olha que interessante isso. Mesmo no verão do hemisfério sul, as temperaturas na Antártida permanecem negativas. Tá? Mesmo no verão.
A gente vê a isoterma de 0 graus. Ó, a isoterma de 0 graus, onde é que tá? A isoterma de 0 graus é importante porque vai ser o indicativo de onde a água começa a derreter, né? A isoterma de 0 graus, ó, ela abarca praticamente toda a Antártida. Península Antártica, ela fica fora, né? Mas ok. Mas praticamente todo o continente, ele fica dentro da isoterma de 0 graus. Ah, então, mesmo no verão, a Antártida vai registrar temperaturas negativas. Vamos para julho. Essas são as isotermas do planeta em julho. Então, julho é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Então, a gente observa os mesmos padrões que a gente viu no mapa anterior de janeiro. Então, as isotermas sendo mais organizadas sobre os oceanos do que sobre os continentes. Aqui, observando claramente esse efeito do relevo, principalmente aqui, centrão da Ásia, cara, é muito forte essa questão aí da influência do relevo para as temperaturas médias aí do mês. Tá? Então aqui, olha o Himalaia, como ele resfria bem aqui, ó. Ó, já julho, que é verão no Himalaia, que você tá em isoterma de 10 aqui ainda. Então, mesmo no verão, o Tibete é frio. Tá? Observamos também o efeito das correntes aqui, ó, continua sendo o Pacífico Leste mais frio do que o Pacífico Oeste, por conta da corrente de Humboldt aqui. A corrente aqui de Benguela, dá pra ver ela bem discreta, mas dá pra ver ela ainda. E a corrente do Brasil aqui também. Esse avanço de águas mais quentes pelo litoral brasileiro. Ou seja, mesmo no inverno, né, não se anula o efeito, ele só deixa de ser tão intenso. Tá? E em relação aos polos, vamos observar aqui. Olha as isotermas que eu tenho aqui para a Antártida em julho, que é verão no hemisfério sul. Menos 40, menos 50, menos 60 graus aqui na Antártida. Isso é média, tá? Temperatura média do mês, menos 60. E sim. Tá? E agora para o Ártico, Polo Norte, qual é a isoterma de julho? 10 positivos. Você só tem isoterma de 0 graus aqui no interior da Groenlândia. Mas para o oceano, a gente tem aí uma isoterma de 10 positivo. Lembrando, isso é média. Né? Eu posso ter semanas em julho chegando a valores mais elevados até do que isso. Tá? Então não é de se estranhar que o Ártico derreta durante o verão. No verão, o Ártico está submetido a temperaturas positivas e muito bem positivas. 10 graus é uma temperatura mais do que suficiente para você fazer um bom derretimento do gelo ali. Se você lembrar que a calota de gelo do Ártico ela é muito fininha, como a gente comentou na semana passada, cara, é muito fácil da gente derreter. Então a gente se assusta com notícias, né, que a gente vê o gelo do Ártico derretendo. Cara, tem que derreter mesmo, é verão. Uma porcariazinha de um gelo fininho daquela não derreter no verão, aí é que você deveria estranhar. Tá? Mas é habitual. Né? Não tem nada de incomum, né? Não tem nada de não esperado. A gente vê a calota de gelo do Ártico derretendo no verão. O dia que você vê isso na Antártida, você fica preocupado. Tá? Porque mesmo no verão a gente tem temperaturas negativas aqui na Antártida. Mas pro Ártico, balela, é tranquilo. Eles têm bastante temperatura positiva no verão. Tá? Então tomem esse cuidado, né, da gente não extrapolar situações que acontecem no hemisfério norte, extrapolar para o hemisfério sul. São processos climáticos diferentes que acontecem nos dois hemisférios, tá? Por conta da distribuição de continentes e oceanos na Terra. Não dá para a gente aplicar as mesmas não dá pra gente aplicar analogias entre o que acontece no hemisfério norte, achar que vai acontecer as mesmas coisas só porque você está na mesma latitude no hemisfério sul, equivalente. Tá? Não, né? 50 graus de latitude no hemisfério norte é uma coisa, 50 graus de latitude no hemisfério sul é outra coisa. Né? 70 graus de latitude norte é uma coisa, 70 graus de latitude sul é outra coisa. Não é só
porque é a mesma latitude que você está sobre os mesmos processos térmicos e higrométricos. Não é. Tá? Distribuição de continentes e oceanos na Terra bagunça tudo isso. Agora o conceito de equador térmico. O que significa equador térmico? Equador térmico não tem nada a ver com equador geográfico, embora possa estar lá perto. Tá? Equador térmico é a isoterma mais alta do planeta. Ou seja, onde é que você vai observar as temperaturas mais elevadas do planeta? Tá? Você deve imaginar que isso varia ao longo do ano. Tá? As temperaturas mais elevadas do planeta, a gente observa aqui, ó, só de bater o olho, né, parece que estão ocorrendo mais no hemisfério norte aqui, ó, em julho. Olha aqui como é que tá o norte da África aqui, vermelhão. Né? Então, em julho, parece que as temperaturas mais altas do planeta estão no hemisfério norte. Em janeiro, dá a impressão de que as temperaturas mais altas do planeta estão no hemisfério sul. Tá? Então, existe essa mudança, essa sazonalidade do equador térmico, obedecendo aí, fazendo essa migração entre os hemisférios em função do movimento aparente do Sol. Então, se o Sol está mais para o hemisfério norte, está incidindo mais perpendicularmente sobre o hemisfério norte, é de se esperar que eu tenha temperaturas mais altas no hemisfério norte. Quando eu tenho o movimento aparente do Sol incidindo perpendicularmente sobre o hemisfério sul, é de se esperar que eu tenha temperaturas mais altas no hemisfério sul. Tá? Mas, de novo, isso em termos de considerando somente o movimento aparente do Sol. A presença de continentes bagunça toda essa lógica, como a gente vai ver. Ó. Então, isso daqui seria uma situação do equador térmico em janeiro e do equador térmico em julho. Tá? O equador térmico é essa linha vermelha aqui, ó. Tá? Então, janeiro, o que nós temos? Verão no hemisfério sul, perfeito? Então, o equador térmico são onde estão as temperaturas mais altas do planeta. Olha aqui. Então, em janeiro, esse centrão da América do Sul fica quentão. Esse centrão aqui do sul da África, quentão também. Austrália, também. Né? Mas percebam, olha que coisa interessante. Mesmo em janeiro, que é o verão do hemisfério sul, nem todo o equador térmico fica no hemisfério sul. Conseguiram enxergar isso? Tem porções do equador térmico que estão, a maior parte delas, inclusive, né, estão no hemisfério sul. Né, mas nem todo ele. Então, aqui, ó, olha isso daqui. Essa partezinha aqui do oeste da América do Sul, mesmo no verão do hemisfério sul, né, tem porções do equador térmico que permanecem no hemisfério norte. Ou seja, é verão no hemisfério sul, mas mesmo assim o hemisfério norte, há porções do hemisfério norte que ficam mais quentes do que o hemisfério que é verão. Né? O que explica isso? A distribuição de continentes e oceanos na Terra. O hemisfério sul ele vai ser, em média, mais frio do que o hemisfério norte por conta da presença da Antártida. A Antártida lança águas muito geladas pro hemisfério sul. Prova disso é isso daqui, ó, a corrente de Humboldt. Aqui, ó, isso aqui é feito da corrente de Humboldt. Né? E deixa ela mais, né, essas águas aqui do Pacífico Leste muito mais frias. Tá? Agora observa a situação em julho. Julho é verão no hemisfério norte. Olha onde é que está o equador térmico aqui no hemisfério norte. As temperaturas mais altas do planeta estão todas no hemisfério norte. E olha que alguns lugares vai bem norte mesmo. Olha aqui na Índia. Olha aqui no interiorzão dos Estados Unidos. Vai realmente muito para o norte mesmo. Tá? Então, verão do hemisfério norte, o equador térmico está todinho sobre o hemisfério norte. Percebam que ele avança muito mais para norte
sobre os continentes do que sobre os oceanos. Tá? No hemisfério sul, mesma coisa. Ele avança mais para o sul sobre os continentes do que sobre os oceanos no verão. Mas mesmo no verão do hemisfério sul, ainda fica partes do equador térmico no hemisfério norte. Tá? Mostrando claramente aqui o quanto o hemisfério sul é mais frio, alhamdulillah, do que o hemisfério norte. Tá? Então não é a mesma coisa, né? A gente não pode tomar como analogia, né, o que acontece no hemisfério norte com o que acontece no hemisfério sul. São processos climáticos diferentes. E em termos de variação vertical, a gente habitualmente considera que a temperatura ela vai diminuir com a altitude. Segundo um gradiente adiabático, lembrando, né, gradiente é diferença de temperatura, adiabático, assumindo que não ocorrem trocas de uma parcela de ar, né, de energia, de uma parcela de ar com o seu entorno. Então, o gradiente adiabático médio da troposfera é de 0,6 graus a cada 100 metros, ou 6 graus por quilômetro. Então, a cada 100 metros que você sobe em altitude, a temperatura média reduz em 0,6 graus. Então, isso é o habitual. Deveria haver uma redução da temperatura conforme eu vou aumentando a altitude. Porém, isso nem sempre acontece. É possível que ocorram situações em que, conforme eu vou subindo em altitude, eu vou tendo temperaturas mais elevadas. Eu posso ter mudanças na circulação atmosférica que produzem isso. Tá? Para quem mora pro lado leste da ilha, se vocês fossem estudar no noturno, vocês iam notar muito claramente isso. Né? Já dá para dar algumas elevações aqui da ilha, dá para você perceber isso muito claramente. Tipo, você pega um lugar baixo, assim, no centro da cidade, Aldesk, né? Essas partes mais baixas da cidade, principalmente no inverno. Né? Se você tá nas partes mais baixas da cidade, cara, tá um frio dos diabos, assim. Quando você sobe o morro, quando você pega o Morro da Lagoa, ou ali no Saco dos Limões, cara, essas elevações bem mais altas da ilha, é possível você sentir isso, que tá mais quente no morro do que lá embaixo. Você fala, bizarro, né? Porque, tipo, tá mais alto, deveria ser mais frio. Mas não, é possível, né, a gente ter situações de circulação atmosférica em que eu tenho acúmulo de ar frio nas regiões mais baixas do terreno e, consequentemente, o ar quente ele é forçado a subir. Ele sobe ali para as regiões mais altas, ele fica acumulado nos morros. Tá? Por que acontece isso? Isso é uma situação muito típica do inverno, tá? Ou de dias frios de maneira geral, mas é basicamente inverno, né, que isso vai acontecer. No inverno, como o dia é mais curto, o sol se põe mais rápido, né? Então eu tenho, e é mais seco também, né? Costuma ser mais seco o inverno. Então a gente perde energia, na hora que o sol se pôs, cara, a gente perde energia muito rápido. A superfície do continente, da ilha, né, terra de maneira geral, né, perde energia muito rápido, se resfria muito rápido. Tá? Esse resfriar muito rápido vai fazer com que bolsões de ar frio eles desçam do morro e se acumulem aqui nas áreas mais baixas do terreno. No que ele se acumula, esses bolsões de ar frio se acumulam nas áreas mais baixas do terreno, ele naturalmente vai forçar o ar mais quente a subir. Tá? Então eu vou ter bolsões de ar frio nas partes mais baixas e bolsões de ar quente nas partes mais altas do terreno. Tá? Essa situação nós chamamos de inversão térmica. É quando o meu gradiente adiabático vira positivo. Ou seja, conforme eu vou subindo em altitude, eu vou subindo o morro, a temperatura vai subindo. Então, a diferença entre a temperatura lá em cima e a temperatura mais lá embaixo fica positiva. Vamos imaginar, eu tenho 20 graus lá em cima e 15 graus aqui embaixo. Então, o gradiente adiabático é 5 positivo. Percebe? A diferença continua sendo positiva. Tá?
Então, essa é o que a gente chama a situação de inversão térmica, né? Quando eu tenho acúmulo de ar frio nas regiões baixas do terreno e acúmulo de ar quente nas regiões mais altas do terreno em virtude desse rápido resfriamento da superfície que ocorre no inverno, tá? Cuidado, que tem muita gente que considera, aparece isso no noticiário às vezes, colocando a inversão térmica como um problema ambiental, tá? A inversão térmica em si, ela não representa problema nenhum para o ser humano, nem para os animais, nada. O problema é quando ela acontece numa região poluída, tá? Então, ó, não é uma questão da inversão térmica em si, é onde ela está ocorrendo. Por quê? Porque se eu tenho uma situação de inversão, ou seja, o ar frio está embaixo e o ar quente está em cima, o que acontece? A atmosfera fica estável. A atmosfera fica sem movimento. E sem movimento, eu não tenho a dispersão dos poluentes. Se é numa situação normal, numa situação de atmosfera instável, que vai diminuindo a temperatura conforme eu vou subindo, eu vou tendo um movimento atmosférico. O ar quente vai subindo e o ar frio vai descendo. Como o ar quente vai ser o poluído, porque está dentro da cidade, né, que é a fonte da poluição, essa poluição vai se dispersando, vai embora. Vai lá para cima, vai para outros lugares, a gente exporta poluentes, dane-se. Problema dos outros que estão do lado de fora, né? A gente não exporta só produto, a gente exporta poluição também, né? Mas quando você tem uma situação de inversão, aí não, aí esses poluentes ficam todos acumulados. E aí dá-lhe atacar todos os nossos ites, né? As rinites, as sinusites, né? Ataca tudo aí em virtude desse ar mais carregado de poluentes, tá? Então, isso que é a situação de inversão. Você tem esse padrão de ter o ar mais frio embaixo e o ar mais quente em cima, que torna a atmosfera estável, dificultando a dispersão dos poluentes. É muito comum no inverno, muito comum em regiões montanhosas, que a gente tem essa troca, esse fluxo essa troca toda de bolsões de ar mais frio, bolsões de ar mais quente, trocando aí ao longo do dia, mas é principalmente uma situação de inverno. Você está falando de uma situação de inverno no Brasil, que o inverno do Brasil é seco, é bem perigoso, isso. Se tivesse na Europa, não. Né? Na Europa, o inverno ele é mais úmido e tal, então não representa tanto um perigo, mas no Brasil é complicado. As metrópoles brasileiras, assim, é bem trash, assim. Eu já tive a oportunidade de observar a cidade, em São Paulo, na Serra da Cantareira, assim, a gente fazendo trabalho de campo na Serra da Cantareira. Então, você tem uma visão bem legal, assim, do fundo de vale, né? Que São Paulo é uma cidade construída no fundo de vale. Mano, tu vê a crosta de poluente, assim. É muito louco isso. Aquela crosta cinza, assim, o céu em cima, azulão, assim. Mas embaixo você vê a crosta de poluente. Dá pra passar o bombril, assim, por cima. Nesses meses de inverno. Acumula bastante. Certo? Ficamos por aqui hoje, crianças. Na próxima aula eu vou falar sobre a elevação global das temperaturas, então já vou entrar em outro assunto, então dá pra gente encerrar por aqui hoje. Tá? Alguma questão referente a esse conteúdo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Fechou, então, crianças? Obrigada pela presença de vocês. E a gente conclui esse assunto das temperaturas na quinta-feira, então. Tá bom? E até a próxima!